E aí, pronto aí, jovem? Bora, Forças Armadas. Então vamos lá para mais um podcast de sucesso, hein? Ai, ai. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Muito bem, hoje eu vou falar aqui sobre um tema diferente, não é uma coisa muito comum, né? Mas é um assunto que interessa, assim, a milhões de homens, porque entre as coisas que a gente vai dizer está incluso harmonização peniana, que é uma coisa que pouca gente sabe exatamente do que se trata e quais são os motivos que podem levar uma pessoa a optar por isso, né? Eu estou aqui com um profissional da área, o cara é doutor no assunto, né? Inclusive está prestes a completar doutorado em temas relevantes ou correlatos a isso, né? Também é um empresário, ele é biomédico, é professor e sabe tudo desse assunto. Por isso a gente convidou, né, Dr. Wesley Naves, para vir aqui falar para a gente sobre esse tema, porque para muita gente ainda é um tabu, né? São comuns as reações quando você fala, harmonização, como assim? O que é isso? Então, precisa aumentar o tamanho do pênis, por exemplo. Ou seja, são coisas que para o brasileiro, que ainda é extremamente machista, né, é uma conversa espinhosa. Então hoje, aqui no Jurubebas, eu vou tentar levar uma conversa muito tranquila, sabe, diferente sobre esse tema, para trazer para essas pessoas, que muitas, inclusive, estão na situação de necessitar do serviço, né, de forma sossegada, tranquila, esclarecedora, para ver se de uma vez por todas a gente muda essa questão envolvendo principalmente harmonização peniana e aumento do pênis, beleza? Dr. Wesley Naves, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo ao Jurubebas. Que bom que o senhor está aqui para esclarecer para a gente um monte de dúvidas que milhões de homens têm sobre esse assunto. Seja bem-vindo. Obrigado, eu quem agradeço pelo convite, na sua pessoa leal, quero também cumprimentar todos da equipe Jurubebas e a todos os que estão nos assistindo através do canal, pelo podcast. Esse é um momento muito importante para nós, porque a gente vê tanta difusão de informações, até mesmo errônea aí pela sociedade, e aqui com um jornalismo sério, com certeza nós vamos tirar muitas dúvidas de quem está nos assistindo nesse momento. Dr. Wesley, se a gente chegar num boteco, na hora que você está lá se divertindo, tomando uma cerveja, sei lá, fazendo qualquer coisa, comendo um churrasquinho e tal, não sei o quê, quando surge o assunto de harmonização peniana, grande parte das pessoas vão para o lado do preconceito quase que total, né? Quando se fala em aumento, por exemplo, do pênis, aí é pior ainda, né? Como é que é como é que é o beabá disso? A pessoa que se sente, por exemplo, o cara que acha que tem um pênis pequeno, ou o cara que não entende o que seria uma harmonização e tal, como é que é esse cara que chega no consultório com esse problema, né, já cheio de prurido, porque numa sociedade como a nossa isso é uma dificuldade terrível, né? Como é que é isso, assim? Como é que é esse pontapé inicial para que as pessoas já comecem a perder esse terror sobre esse assunto? Assim, a primeira coisa que eu faço, Léo, quando um paciente chega e me procura no meu consultório, hoje todos os dias faço harmonizações íntimas e para mim é muito comum receber esse homem que chega cheio de receios. Então a primeira coisa que eu faço é parabenizá-lo por ter vencido o estigma social, ter vencido as barreiras até mesmo de preconceito, para poder estar ali dentro, né? Porque olhar no espelho e pensar, nossa, eu preciso e eu quero melhorar a minha região íntima, isso é vencer muitos estigmas, porque muitas vezes
vezes o aumento peniano ele está associado à questão da virilidade, da masculinidade, né? E quando eu comecei, como você citou numa conversa de bar, né? Quando eu comecei, eu sou um dos pioneiros em Goiás, e aqui em Goiás nós não tínhamos essa cultura, mas eu já observava alguns pacientes que saíam do estado e a outros estados para poder, com maior influência, como São Paulo, para poder fazer a sua harmonização íntima. A dificuldade sempre existiu. A dificuldade sempre existiu. Eu falei, olha, eu vou aproveitar e vou trazer isso para Goiás também, né? Isso aqui eu posso realizar dentro do meu consultório. Então, quando eu comecei, eu soltava muito essas conversas para a pessoa entender, olha, aqui em Goiás nós temos um profissional e esse profissional sou eu, quem faz a harmonização íntima, não precisa ir tão longe. E nas conversas de roda, acaba que sai aquela brincadeirinha, eu não preciso, eu quero cortar um pedaço do meu, né? Por quê? Para mostrar essa masculinidade. Então, eu já comecei a falar assim, que todo aquele que fala para mim que não precisa é a primeira pessoa que eu entrego o meu cartão, porque todos nós homens precisamos e todos nós homens podemos melhorar ainda mais, né? Seja na espessura, seja no tamanho ou até mesmo na aparência. Sempre temos algo para melhorar. E esse cuidado, ele chama a atenção hoje, porque muitos homens já estão caindo em consciência, né, de que é possível, que não precisa vir com aquelas barreiras, com aquela mente que muitas vezes abala até mesmo emocionalmente, que impossibilita muitas vezes um bom desempenho sexual, né, porque isso está totalmente vinculado também ao perfil emocional do homem, e aí quando ele entende que tem um profissional sério e que pode trazer bons resultados para ele, então logo ele nos procura. Hoje eu e minha equipe, nós somos bem preparadas nesse sentido, até mesmo no sentido de sigilo, né? O paciente, ele entra ali no consultório, é tudo muito discreto, só fica sabendo que ele fez a harmonização se ele sair contando, né? E eu espero que ele conte para trazer mais homens. Tomara que ele coloque na rede social. Que ele coloque nas redes sociais, mas todos os dias eu recebo vários homens lá no consultório e todos os dias realizo a harmonização íntima. Para mim faz muito parte da minha rotina. Do seu dia a dia já é rotina. Isso. Agora, Dr. Wesley, assim, o cara chega, né, cheio de prurido, né, medos, problemas emocionais e tal, e depois que o trabalho é realizado e o resultado aparece, qual que é a mudança que acontece com esse paciente? É um 360, posso resumir bem assim, porque normalmente eu faço as fotos, os resultados eles são imediatos. Então, no meu consultório nós temos um estúdio, fazemos as fotos do antes, o paciente vai para a maca, em torno de 30 minutos a 40 minutos, que é o tempo do procedimento, ele já levanta dali e faz a sua foto do depois. Então, o resultado ele já é visto já no pós-imediato, né? E a gente vai fazendo um acompanhamento, fazendo durante uns 3 encontros durante a semana, e aí logo esse paciente ele finaliza ali o seu acompanhamento conosco e está apto para voltar a todas as suas rotinas, inclusive sexuais, né? O paciente ele sempre volta e ele manda o seu feedback muito positivo, principalmente na melhora da autoconfiança, na melhora do desempenho sexual e até mesmo no empoderamento masculino. Ele tem um melhor desempenho, como vários estudos já apontam, ele tem um melhor desempenho no trabalho, na sua vida social, ele fica mais confiante, né? Essa questão da masculinidade, ela passa a ser resgatada no sentido de empoderamento, né? Ou seja, o sujeito, ele quando ele olha para o próprio pênis, né, vamos dizer assim, e fica confortável com aquilo, né, assim, satisfeito, ele passa a se sentir de alguma maneira mais homem. Sim, ele fica mais confiante, mais estruturado, porque aí ele consegue colocar uma sunga sem medo, ele consegue colocar uma cueca sem receio, porque queira ou não queira, as pessoas observam as pessoas, né? E o tamanho, o volume conta muito nessa virilidade, né? Então, nada melhor do que poder tirar a roupa, olhar no espelho e falar, uau, né? Eu estou bem comigo mesmo. Pois é. Feliz de quem encontrar comigo. Agora, se acontece, por exemplo, do sujeito já ser casado, por exemplo, tal, não sei mais o que, e ser levado pela própria mulher, tipo assim, ó, vamos lá, não custa nada, talvez vá ajudar e tal, porque o sujeito que tem um pênis, vamos dizer, considerado abaixo do tamanho normal, do que seria o tamanho normal,
às vezes nem incomoda a parceira dele, né? Que tá lá satisfeita, porque na verdade, verdadeira mesmo, a não ser, assim, o tamanho, como já tem a tal do tamanho não é documento, né? A questão é muito mais emocional. E quando o sujeito tem a parceira correta, né? Não importa o tamanho do pênis do sujeito, mas muitos têm essa necessidade. Essa parceira... E a mulher, nesse aspecto, a mulher é muito mais desenvolvida do que o homem, né? Ela tem muito mais juízo, vamos dizer assim, emocionalmente falando. E acontece isso, por exemplo, da mulher conseguir convencer o marido, não porque faça diferença para ela, mas que vai fazer diferença para ele. A mulher, hoje eu também faço a harmonização íntima feminina além da masculina, né? E as mulheres, elas são mais resolutivas, elas viu, entendeu quais são os benefícios, vai lá, já agenda e já faz. O homem, ele fica matutando. E muitas vezes quando a pessoa que está ao lado, a pessoa e as mulheres, na grande maioria, ela fica com receio de falar para o homem, olha, vamos lá fazer um aumento peniano, falar para o marido, às vezes está casado ali muitos anos e às vezes já até teve filhos ou querem partir para novas experiências e fica com esse receio porque já teve outras experiências lá atrás também. Então as mulheres, elas, por mais que elas tenham esse receio, elas são peças fundamentais no homem, em relação ao homem casado. Uhum. Porque ela dá aquele apoio, olha, eu vou estar com você, é seguro, eu conheço o profissional, vamos lá, vamos fazer ao menos uma avaliação para ver se está tudo ok, né? E o homem não pode trazer isso para o seu ego no sentido de abalar, né? Mas no sentido de eu tenho uma parceira do meu lado que quer que eu fique cada dia melhor, que tem que né? participar das coisas. Tirar até mesmo a ignorância sobre isso, né? E aí eu costumo dizer assim para os homens, você falou uma frase muito importante que é tamanho não é documento. Eu falo que essa frase ela foi colocada para poder aliviar a mente e o emocional de todos os homens, com certeza, né? Mas tamanho, isso ajuda muita gente. Tamanho interfere sim, né? Eu não acredito muito em médias, né? Enquanto pesquisador, enquanto professor, sempre falo isso, porque hoje nós temos um perfil na população asiática, um perfil de tamanho na população africana, e nós temos a população brasileira que tem um mix total. Um mix total, né? Então, assim, qual seria esse tamanho ideal? Então, tem influências hormonais, influências genéticas, né? Mas nós conseguimos categorizar, sim, o que é um micropênis, né? Isso é possível de ser categorizado através das medições, né? E aí são outros tipos de tratamentos indicados, né? Mas no caso da harmonização íntima, isso para o homem eu falo, olha, sexo não é somente o tamanho do pênis. Com certeza não. Envolve vários outros fatores, sobretudo estar bem consigo mesmo, ter um bom diálogo, né? Ter uma boa preliminar. E aí o pênis, a penetração, ela vem no sentido de complementar. E aí muitos homens também casados procuram o consultório ou que começou a namorar, tudo porque às vezes está na relação sexual pelo tamanho ou pela espessura do pênis, não consegue atingir o ponto G da mulher. Entendi. Né? Então acaba que tem uma procura grande no consultório, uma fala muito a respeito desse assunto, assim. Então o que eu observo entre os casais que me procuram? Uma melhora, sem dúvidas, da vida matrimonial, da vida conjugal ali, né? No sentido do desempenho sexual, da confiança. Há algum tempo atrás, um profissional bem renomado aqui no estado de Goiás me procurou no consultório. E aí, passado 2 meses, ele me manda um feedback. Olha, doutor, o procedimento foi tão bom, deu tão certo, que a minha esposa agora já até engravidou. Oh, que beleza. Estava com dificuldade enorme aí, não que esteja associado à fertilidade, né? Mas com certeza isso deu um up e, como ele mesmo disse, renovou o meu casamento, né? Hoje eu atendo tanto aqui em Goiânia, quanto também em cidades vizinhas como Anápolis, Brasília, e também faço alguns atendimentos fora do país. E mesmo fora do país eu escuto esses feedbacks dos meus pacientes. Olha, renovou meu casamento. Hoje eu tô outra pessoa, meu casamento deu um up, né? Então isso é muito bom, me deixa muito feliz de poder ajudar as pessoas a viverem bem, que isso que a saúde estética proporciona. Na verdade, no Brasil eu acho até mais que é mais isso, porque assim, nós ainda somos muito machistas, né? O latino tem muito essa coisa do machismo, de sou homem e tal, e tem a ver com o tamanho do pênis e não sei mais o que e tal. Então, assim, o sujeito, quando ele olha no espelho
e fica satisfeito com o que ele está vendo, ele é outra pessoa, isso não tenha dúvida. E o contrário também é verdade. Quando o sujeito olha lá e se decepciona, ele vira um Zé, né? Tipo assim, com todo o respeito aqui aos Josés, entendeu? Mas assim, o sujeito olha e se ele ficar insatisfeito com o que ele está vendo, aquilo vai se transformar num problema emocional e a consequência vai para o relacionamento. Seja com a esposa, seja com a namorada, seja com qualquer, ou uma parceira transitória, enfim. Mas vai refletir nele. Do ponto de vista emocional, que é o pior, né? Porque, na verdade, a gente já falou aqui sempre sobre isso, nós somos o emocional. O que nós somos é isso, né? Quando esse emocional fica, de alguma maneira, abalado por algum motivo, nós estamos abalados, né? Não é só, o problema não é o pênis pequeno ou com um problema na bitola dele, sei lá o quê. Esse não é o problema. O problema é que aquilo causa em mim emocionalmente. Isso vai mudar o meu comportamento, vai mudar a minha felicidade, sei lá o quê, né? Doutor Luiz, o senhor falou aí sobre micropênis. No Brasil, né, com toda essa... a palavra que eu vou usar aqui é meio difícil, mas assim, as pessoas vão entender. Com toda essa nossa viralatice, né, no sentido de miscigenação, né? Porque eu, por exemplo, tenho 2 cadelas vira-latas na minha casa que eu adotei, são assim maravilhosas. Elas já vêm prontas com proteção para qualquer coisa, nem pulga chega nelas, porque, enfim, né? E nós somos vira-latas nesse sentido, por causa da miscigenação, misturou muito aqui. Então, o que é considerado no Brasil o micropênis? E outra pergunta na sequência, que o senhor disse, micropênis é outra coisa, é outro tipo de tratamento e tal. Como é que é isso? Isso, normalmente a minha equipe ela é multidisciplinar. Então, como falava dos parâmetros emocionais, eu também tenho um psicólogo na minha equipe e na primeira conversa ali na avaliação eu observo se o meu paciente ele precisa ser convidado também a estar no consultório do psicólogo da equipe, né? Porque isso vai complementar muito o tratamento. E dentro da minha equipe, eu também tenho urologista parceiro. Então, o micropênis, como eu vou categorizar? Quando atinge a fase adulta, esse homem atinge a fase adulta, e aí nós vamos observar nas suas medições, se essas medições são compatíveis ao fator de idade. Claro, observando também as influências genéticas e hormonais desse paciente. Então, uma vez que ele é identificado com um micropênis, eu indico ele a um acompanhamento com o urologista, porque aí talvez para uma melhora do tamanho, que é o que ele vem buscando, possa ser interessante um processo cirúrgico, uma prótese peniana, no caso do micropênis, né? Lembrando que na harmonização íntima masculina, nós da saúde estética não fazemos procedimentos cirúrgicos. Todos os procedimentos são minimamente invasivos, sem corte, sem dor, né, com uso de anestésico local e com resultados, como eu já mencionei, vistos de imediato. Então, quando é necessário, eu tenho um urologista, né, encaminho. Às vezes o paciente até tem um tamanho legal, mas tem alguns problemas na ereção ou até mesmo na ejaculação. Então, eu conto com esse apoio do endocrinologista, do urologista, que faz parte da minha equipe. Então, é importante, eu na avaliação tenho essa conversa muito sincera com o paciente, né? Primeiro, eu começo sempre me apresentando, porque hoje a gente vê tantos profissionais aí na internet, né? E eu falo para ele, olha, você me escolheu, com certeza você tem os seus motivos para estar aqui, né? Mas eu quero me apresentar que você escolheu um bom profissional, né? E aqui o meu cuidado não é somente em fazer sua harmonização íntima masculina, não. Você está na mão de quem sabe o que está fazendo. O meu cuidado é que você saia daqui pronto, saia daqui bem consigo mesmo, para eu ter só esses feedbacks positivos, né? Então isso é muito importante. E essa questão da cultura brasileira, hoje fala-se que no Brasil há uma média variante entre 14 até mesmo 17 centímetros, né? É uma média variante, não significa que todos precisam estar acima ou abaixo dessa média, né? Como eu falei, o sentido da relação sexual envolve muito além do que os centímetros, né? No entanto, a pessoa quer estar confortável,
ela quer sentir bem, ela quer ter um volume, ela quer mostrar para as pessoas que ela está bem e bem consigo mesmo, né? Como eu disse, a projeção no espelho. Então, no sentido de média, eu falo sempre para as pessoas, olha, desencana. Porque lá na Ásia eu tenho uma média, na África eu tenho uma média, como eu mencionei, né? Então, aqui, o que importa é o que me representa. Eu estou bem comigo mesmo, por isso que eu volto lá atrás no que eu disse. Quando o homem fala para mim que não precisa fazer harmonização íntima, eu já entrego logo o meu cartão, porque sempre vamos ter o que melhorar. E mesmo com o micropênis, na harmonização íntima, a gente não fica trabalhando só na espessura ou no tamanho do pênis. Há um trabalho também no destravamento desse tecido que fica retido na região suprapélvica, né? Entre aspas, para as pessoas entenderem melhor, um destravamento da musculatura peniana, né? Eu fico receoso de falar isso porque nós não temos músculo no pênis, é um tecido cavernoso que desempenha esse papel, né? Então, um destravamento que vai ajudar a dar uma alongada, hoje com técnicas especializadas. Também tem a remoção da gordura na região suprapubiana, daquele capu que fica ali, né? Então, aquela gordura, ela acaba inibindo também esse diminui tamanho, a aparência, né? Diminui ali o tamanho. Então, a harmonização íntima masculina é esse olhar amplo, né, para toda a região peniana. A pessoa que chega lá, por exemplo, e você, por exemplo, esse cara está acima da média, né? Um exemplo, o cara chega lá e tem um pênis acima dessa média, que você falou, ó, entre 14 e 17 é considerado normal, não importa o tamanho, mas tá normal, beleza. Aí chega alguém lá que está acima dessa média com a ideia de que não tá bom. Isso acontece? Acontece muito, né? Nessas conversas, como você mencionou, lá no boteco fica aquela dúvida, né? Nessas conversas de roda, as pessoas pensam que fazer harmonização íntima é somente para quem tem o pênis pequeno. E muito pelo contrário, né? A maioria dos meus pacientes já chegam ao consultório, claro, tem vários casos, né, referentes, mas a maioria deles chegam, tem um pênis longo, tem um pênis com um tamanho ideal, né? Mas ele quer melhorar. Às vezes tem até o pênis longo, mas é fino. Entendi. Né? Precisa melhorar a espessura. Às vezes tem um pênis longo, mas tem várias assimetrias ao longo desse caminho, né? Uma parte mais grossa, uma parte mais fina, e é possível ali trazer uma uniformidade para esse pênis, né? Isso vai influenciar muito na atividade sexual, porque o paciente ele vai poder, quando tiver no primeiro impacto da penetração, ele vai continuar a manter aquela pressão, aquele vigor durante o ato sexual. Então, muita gente que tem também o pênis longo está ali presente no consultório fazendo sua harmonização íntima, né? Ou seja, o sujeito independe. Na verdade, eu acho que você está 100% correto. Não é o tamanho, é o que a pessoa pensa sobre o pênis dele. Fala, não, eu acho ele feio, por exemplo, eu acho ele torto, eu acho ele fino, sei lá. Mesmo que outras pessoas, ou seja, mesmo que a parceira não tem essa opinião. Ou seja, é o que? É a própria pessoa. É uma coisa que desagrada a ela e é por isso que ela procura. Os meus alunos na pós-graduação e nas formações, eles falam, professor, o senhor é muito diferenciado, porque eu sou muito honesto, eu sou muito sincero e todos os meus pacientes, as pessoas que passam no meu consultório, sabem disso. Então eu já pego e já falo logo. Olha, quando a pessoa tem um pênis legal, eu falo, o que está acontecendo? Porque o seu pênis é um pênis bonito. Não tenho dificuldade nenhuma de dizer, olha, o seu pênis é um pênis bonito. O que está te incomodando? O que é o fator aqui? Será que é só comigo mesmo? Será que não é um outro profissional que precisa intervir aqui? É importante ter essa honestidade. Agora, se tem como melhorar, eu já falo logo, olha, é um pênis mais harmônico, porém a gente pode ainda dar um up, né? Pode dar um up, porque tem muita flacidez, tem muitas rugas, né? E um outro fator que a gente observa muito é a aparência
da região do saco escrotal, a aparência do testículo. Um dia na universidade, eu na sala dos professores, um professor assim mais de idade, pegou e brincou, foi sentar na cadeira e foi puxando a calça assim para sentar e disse, tem que sentar devagar porque senão senta em cima do saco. Nossa. Então, eu escuto muito isso, né? Tem que tomar cuidado para não dar uma apertadinha. Porque com o processo do envelhecimento, eu não gosto nem de usar essa palavra, né? mas sim do amadurecimento, nós temos esse acúmulo de flacidez, né? Temos essa mudança da aparência. E hoje, com técnicas especializadas, como por exemplo o escrotox, nós vamos deixar essa região testicular mais robusta, mais lisa, mais vantajosa, né? E isso também vai influenciar na aparência peniana. Esse paciente que chega lá, eu fico imaginando assim, né? Vou voltar lá no boteco, né? Porque uma coisa é o que o sujeito fala no boteco, outra coisa é o que ele pensa e o que ele precisa fazer, né? Então, muitas vezes, ele está ali no boteco e ele puxa o assunto, mas, na verdade, o que ele queria mesmo, ela está lá no seu consultório. É verdade. Falando de alguma coisa do tipo, ó, isso me incomoda, eu precisava mudar, mas eu não tenho coragem e tal de vir aqui, né, e tal. Mas eu acho que essa nossa conversa aqui já está ajudando muita gente a perceber o seguinte, olha, no caso da harmonização, nós estamos falando de estética, né? Nós não estamos falando de procedimento cirúrgico. Isso é fundamental para que as pessoas entendam. Aí eu te pergunto, como que alguém chega lá e é feita uma proposta de harmonizar o que não está legal sem cirurgia? Como é que é isso, doutor? Isso, hoje eu trabalho com a aplicação de ácido hialurônico no sentido da harmonização peniana, né? No pênis, então, vamos aplicar ácido hialurônico, que é biocompatível ao organismo. O que é essa biocompatibilidade? As nossas próprias células, elas já produzem ácido hialurônico. Então, a indústria farmacêutica especializada sintetiza desse mesmo ácido hialurônico, que ali dá volume e estrutura às células, para colocar em uma região-alvo. E aí, nesse caso, a região peniana. Então, quando a gente vai coloca pela base do pênis, o gel. Ele tem uma... É um gel. É um gel. Ele tem uma viscosidade, né, e uma durabilidade boa. Então, tanto o pênis flácido quanto ereto, esse gel vai acompanhar, porque é colocado em uma camada anatômica correta, né, para poder acompanhar. Não é nada invasivo, não tem risco de comprometer um vaso, pegar um vasinho, não tem risco de comprometer a musculatura, entre aspas, né? Então, isso já tranquiliza muito o paciente, porque os homens, quando eles vão fazer uma harmonização íntima, procurar, eles têm dois receios. O primeiro deles é, olha... Tá pequeno, mas tá funcionando, viu, doutor? Não vai me deixar broxa, não, né? Tá então, pequeno, não. Mas pelo amor de Deus, então, cuidado aí. Essa é a fala que eu espero e eu escuto de todos, sem exceção. Eu fico imaginando algumas pessoas passando por isso. Tipo assim, ó, pelo amor de Deus, moça. Tá funcionando. Então, eu sempre falo assim, com a camada, o plano anatômico, isso vem os meus anos de experiência e vários estudos na área, né? A gente já coloca numa região que não tem esse risco de comprometer a ereção. Pode ficar sossegado. Falo, se esse for o seu problema, respira tranquilo. E um outro fator também é que tem alguns profissionais por aí que trabalham com a glande do pênis. E na cabeça do pênis ainda não é indicado cientificamente, né, por vários estudos, fazer procedimentos estéticos nessa região. Então a gente priva essa glande do pênis. Por quê? Para o homem ficar excitado, ele precisa de dois fatores. Ele precisa das condições hormonais, por isso às vezes ele vai pensar, né, e as nossas emoções, elas estão vinculadas a uma cascata de eixos hormonais lá no sistema nervoso, e isso vai favorecer a ereção. Ou então ele precisa manipular na região da cabeça do pênis, na glande, porque é rico em terminações nervosas, isso vai trazer estímulo e vai deixá-lo mais ereto. Então, duas perguntas, já falo na hora, olha, não tem risco de comprometer a sua ereção e não tem risco de perder a sensibilidade. Ele, então se tá tranquilo assim, vambora, doutor, né? Com 40 minutos. O que eu falo sempre para os pacientes é que eu não tenho um hábito de avaliar e ir fazendo o procedimento.
né? Os meus atendimentos, eles são personalizados, eles são exclusivos. As pessoas já devem estar ouvindo agora e se perguntando, mas quanto é para fazer isso? Quanto custa, né? E eu comento muito assim que eu não tenho uma tabela. Porque o meu atendimento ele é tão personalizado que ele é calculado pelas suas medidas. Entendi. Então, na avaliação, eu vou verificar todos os seus ângulos, as proporções, as medidas e vou te falar, olha, o ideal para você é nós colocarmos X de preenchedor. Porque isso vai trazer um bom resultado, vai atender às suas expectativas, né? E com certeza vai ter um bom desempenho para você lá na frente, né? Então é um trabalho muito honesto, assim. E eu costumo ser bem parceiro do meu paciente, sabe? O que dá para a gente organizar e fazer ali para ele ficar ainda melhor, isso é na hora. Eu costumo andar com ele de mãos dadas mesmo no meu consultório. Doutor, essa técnica, ela foi desenvolvida onde? Sim, há vários estudos científicos que foram testados lá atrás sobre a aplicação do ácido hialurônico na região peniana. O ácido hialurônico, como eu disse, ele é colocado em uma determinada área para preencher, então ele vai volumizar. Todas as pesquisas que a gente vê, se for dar um buscar aí na internet, vai estar lá, aumenta a espessura. E é isso que a gente vende para o paciente, que melhora a espessura. Se eu tenho algo que volumiza, então vai melhorar a espessura. E muitos homens querem que tenha uma melhora no tamanho. Veja só, quando eu melhoro a espessura, eu vou melhorar também a flacidez, a aparência do tecido. E isso vai começar na camada anatômica correta a repercutir também no tamanho. Então eu sempre falo para os pacientes, com a técnica que eu realizo no meu consultório, você vai ter também alguns centímetros a mais. Isso tá bom para você? Ah, com certeza. Quem que não quer, né? Uns centímetros a mais? Com certeza. Então eu falo, se isso não é ruim para você, então você pode fazer sua harmonização comigo, porque vai ter sim uma melhora na espessura e no tamanho. Mas quando ele começa a conversar comigo, às vezes pelo Instagram, WhatsApp, começa para fazer o seu agendamento, ele fala, quanto de tamanho que eu vou ganhar? Ele já quer saber a resposta pronta. As pessoas pensam que a coisa é tão prática assim, não é, né? Quanto de tamanho eu vou ganhar? Assim. Normalmente é dose dependente. Quanto mais produto eu coloco, mais eu vou tendo um tamanho significativo ali de ganho. Mas eu nunca respondo para ele que ele vai ter X tamanho nos centímetros ali do pênis, porque o preenchedor ele vem para volumizar. Entendi. E aí com a minha técnica que vai ter ganhos, né? Mas aí o que eu observo? Hoje os meus pacientes eles têm um ganho aí de no mínimo uns 2 centímetros, podendo chegar até 6 centímetros. Mas já tive alguns pacientes. O tratamento ele resolve ou tenta resolver o problema de espessura. O sujeito que tem um pênis fino, por exemplo, aí é certeza que ele vai ter uma melhora sensível. Isso é fato. Eu quero melhorar a espessura do meu pênis, já é o indicado, já não tem nem o que conversar mais, vem logo. Agora, eu sou insatisfeito apenas com o tamanho, então agora nós temos que conversar para você entender como vai ser esse ganho no tamanho, né? Esse tratamento, doutora, ele existe há quantos anos já? Ele é novo, né? A estética tá aí, ela teve o seu boom nesses últimos 10 anos, mas a harmonização íntima masculina, ela entrou com maior força nesses últimos 2 anos, 3 anos, né? É da pandemia para cá, a gente costuma referenciar as datas agora muito pelo período pandêmico, né? Então, nesses últimos 3 anos para cá. Na verdade, a estética entrou nesse assunto a partir daí, né? Porque antes não existia isso. Antes, quer dizer, pelo menos eu imagino, me perdoa se eu estiver falando bobagem, mas antes esse assunto ele era tratado apenas cirurgicamente por médicos. Ou seja, a estética veio oferecer uma chance que as pessoas não tinham, na verdade. É verdade. Só para complementar a minha pergunta, esse ácido, como é um gel, né? Ele penetra na pele. Ele chega na célula através da pele, é isso? Olha só, eu no consultório, eu sempre, como eu sou professor de anatomofisiologia médica há muitos anos, eu gosto de mostrar para o meu paciente dando uma aula para ele. Porque quando a gente fala aqui ou olha para o pênis, a gente vê só a pele, a camada basal, né? Que é a pele que é por cima. E aí a gente não consegue entender o que tem ali abaixo.
Abaixo dessa camada há outras dois espaços teciduais, né? Dois tecidos ali passando. Do inglês a gente chama camadas de dark e bark. Então são espaços vazios que estão abaixo da pele. E aí o gel ele é injetado exatamente nesse espaço vazio. Por isso que ele consegue acomodar relaxado e excitado. Ele consegue acompanhar. Porque se eu falo assim, é próximo à pele, mas não é na pele. Porque Mas se eu não falo, chega no corpo cavernoso, então? não chega no corpo cavernoso. Por isso que não tem risco Entendi. de alterar, de comprometer a ereção. Entendi. E aí quando eu falo assim, gosto de explicar, porque se eu falo que é na pele, fica parecendo que é algo superficial. Eu vou ver o gel, né? Entendi. Você não vai ver o gel. Ele vai estabilizar ali naquele tecido e nós vamos manter ali durante a técnica de procedimento uma aparência mais naturalizada. Né, para as pessoas que olham para você e falam, uau, ele tem um amigão mesmo, sabe? Mas que não fique sabendo você tirou que você alguém do inferno. Ali. Tirei, com certeza. Eu prezo muito, enquanto profissional, nesses mais de 10 anos de carreira, pela naturalidade, em todas as regiões, né? Eu sou um daqueles que votam contra a robotização na estética. E eu falo que a harmonização íntima, ela também cai nessa, sabe? É legal você ter bons resultados, mas de uma forma natural, que as pessoas veem e identificam que aquilo é o seu perfil, né? Não vou ficar com ele porque ali eu sei que é bem feito, ali o negócio é bom, né? Então isso é importante de ser levado em consideração dentro do consultório. Doutor Wesley, eu já li algumas entrevistas, alguns depoimentos e tal, de profissionais da área da saúde, principalmente de psicólogos, falando sobre a influência do mercado pornô no comportamento sexual das pessoas, né? Tipo, coisas do tipo, olha, às vezes sexólogos, né? O paciente chega achando que não é essa Brastemp toda, né, sexualmente, porque a referência dele é o que ele vê no mercado pornô. E é difícil explicar que ali nós estamos falando de nós estamos falando de filme, nós estamos falando de uma coisa que não é real, né, que existe ali uma indústria que faz com que aquilo pareça ser daquele jeito, mas que na realidade não corresponde à realidade. E isso cria um problema muito grave para diversas pessoas que acabam nos consultórios e demoram, às vezes, anos para conseguir resolver aquilo. No caso da harmonização, você percebe essa influência? Ou seja, o cara chega lá querendo ser o fulano de tal lá, porque acontece isso. Um profissional de outro estado fez um atendimento com o famoso, pode citar nome, né? Pode, claro. O famoso Kid Bengala, né? Que esse aí é um nome conhecido na sociedade. Então ele fez um atendimento com ele sobre a harmonização íntima, para que os homens entendessem que se o Kid Bengala precisa, todo mundo precisa. Achei ótima a sacada dele. Falei, vou trazer o Kid Bengala para o meu consultório também. Fica o convite aí para ele. E assim, essa influência dos sites pornô, né, dos sites eróticos, elas não são relatadas. Normalmente no meu consultório, quando é mencionado, assim, uma vez ou outra, sabe? Não é uma predominância. Mas nós sabemos que a população brasileira é uma das populações que mais consome material erótico no mundo, né? Há várias pesquisas que demonstram isso. É mesmo? Inclusive, assim que comecei a ter o ápice, né, na área da estética pela harmonização íntima masculina, recebi até convites de sites, né, sites internacionais que são bem consumidos no Brasil, para poder colocar uma propaganda lá no site, para o homem que está ali vendo, falar, olha, eu quero ir lá no consultório dele porque ele vai me deixar com o meu amigão, com o meu pênis do tamanho do que eu estou vendo ali, né? Eu falei, não é bem assim, né? Acho que cada cenário é um cenário, né? Não julgo, mas também não... né? Esse é um cuidado que você tem que ter, né? É importante ter profissionalmente. Não só é importante, porque isso envolve a seriedade do seu trabalho. Isso né? mesmo. Não é assim, nesse ramo que você está, assim, existe uma linha muito
tênue, né? Tem. Você tem que ser muito profissional para não escorregar. Eu né? falo isso muito para os meus pacientes. Tanto é que os produtos, né? Hoje a gente vem aí com um cenário, como eu falei lá atrás, com tanta menção de pessoas que fazem coisas erradas, né? De que usam profissionais indevidos. As pessoas estão ficando com muito medo, né? De procurar um profissional em estética hoje. Eu tenho vários vídeos nas minhas redes sociais falando, olha, quando você for em um profissional de saúde estética, procure ver se ele está regularmente ativo no conselho, procure ver se o local que ele atende tem o alvará da vigilância sanitária, se ele pode atender, se ele tem especialização para aquilo que ele está dizendo fazer, né? É importante isso. Eu falo assim que nesses mais de 10 anos eu construí a minha história, né? E foi uma construção muito honesta, muito verdadeira, de muito estudo, muita noite virada. E até hoje, quem me acompanha nas redes sociais, esse final de semana mesmo passado, acabei de vir de São Paulo para uma atualização, né? Com uma equipe internacional, inclusive. Então é importante a gente ter essa busca constante pelo conhecimento para fornecer um bom atendimento, um serviço de qualidade. E se você vai colocar algo em você, que seja algo bom, né? Que seja o melhor para você. A gente cuida de tantas coisas e acaba que muitas vezes nós não somos a nossa prioridade. E é necessário sermos a nossa prioridade. Aliás, a nossa primeira prioridade, Com né? certeza. Somos nós mesmos. Então, quando eu vou fazer a harmonização íntima, eu já abro ali os produtos junto com o meu paciente. É o meu paciente que abre cada caixinha do preenchedor que ele vai colocar, para ele ver a data de validade, ver o lote, ver se tem liberação pela Anvisa, ver se aquele produto ele é aceito no mercado, se está aprovado no Brasil pela vigilância. Então eu tenho esse cuidado, e cada uma da etiqueta vai ali na ficha dele. A ficha é um direito dele, ele tem acesso, né? Ele recebe uma cópia ali também. Então isso é muito importante nessa busca da seriedade. Aí é o que a gente entra na diferenciação de valores, né? Porque aí tem profissionais que colocam ali promoções que eu não sei como que surge nessa vida, sabe? Como que eles dão conta de fazer isso? Porque algumas, quando você vai calcular as parcelas ali, o valor final não paga nem a metade do produto que você usa. Que Ou tem seja, muito isso, então você tem que desconfiar. Nós temos uma tendência populacional de irmos no barato. Com certeza. Né, de irmos no mais barato. Tem muita gente que faz, o fulano é bom, não sei quem foi lá com ele. Às vezes com um deu certo, mas com outro pode não dar. Né? Eu, dentro das turmas de especialização da dermatologia, eu ministro a disciplina de disfunções dermatológicas na estética. Eu falo muito para os meus pacientes, olha, aqui eu ensino sobre as complicações ou possíveis intercorrências, porém, eu nesses anos todos ainda não passei por nenhuma complicação ou intercorrência. Eu falo ainda porque cada pessoa é um organismo diferente. Por mais que nós tenhamos o mesmo papel anatômico e fisiológico, né? Mas cada um vai responder de uma determinada maneira. Quando eu trabalho com produtos que são testados, que são regularizados e tem eficácia científica, o que nós vamos observar? Eu coloquei um preenchedor, não está legal. Estou começando a ter pequenas alterações na região, como sinais às vezes mais de inchaço, né, ou uma pequena vermelhidão. Não, tudo bem, vamos retirar esse produto, vamos tirar o que está provocando isso. É possível. Não gostei do meu resultado. É possível tirar, porque é um produto biocompatível, ele não é permanente. Inclusive no Brasil, vale a pena ressaltar que é proibido atualmente pela Anvisa, né, nessa data, todo e qualquer produto de preenchimento permanente na área na região Ou seja, íntima, não pode usar. sobretudo na parte estética. Não pode usar. Não pode usar. Mas tem gente que usa. Mas que tem gente que usa e que muitas vezes, olha, esses dias atrás eu também dispenso paciente. Normalmente como o meu consultório ele é bem frequentado e bem movimentado, então muita gente escuta e fala, não, quero ir lá nele, né? E eu tenho várias pessoas em sociedade que fizeram preenchedores permanentes nessa região do pênis e tiveram várias complicações ou intercorrências. Doutor, mas já tem 3 anos, 4 anos que eu fiz. Às vezes você fez, está indo tudo bem. Comigo está tudo ok.
mas as complicações ou intercorrências podem surgir até daqui 5 anos para frente, que elas podem começar a aparecer. Então eu já evito trabalhar ali naquela região, porque uma vez que eu ponho a mão, eu assumo o compromisso. Com certeza. Sabe? Olha, fulano, vai ter O que problema esperar. passa a ser seu. Passa a ser meu. Eu tenho esse acompanhamento com o meu paciente. Hoje o ácido hialurônico, que é o que eu trabalho, né, o preenchedor biocompatível, ele tem uma duração aí de aproximadamente 2 anos. Eu ia te fazer essa pergunta. Isso, ele tem uma duração de aproximado 2 anos. E já novos estudos científicos afirmam que mesmo após esse período ainda tem preenchedor no local. Entendi. Então, eu vou fazendo acompanhamentos periódicos com o meu paciente. Olha, terminamos aqui, tá tudo ok. Indo tudo bem, você vai vir daqui 1 ano, pra gente ver como que tá. Aí daqui 1 ano, você vai vir mais daqui 2 anos, né? Então, chegou 2 anos, ainda tem produto. Vamos colocar mais um pouquinho, você acha que tá bom ainda? Aí é um diálogo aberto entre nós, né? Ah, doutor, eu quero manter o tamanho, quero manter o volumão, então vai, coloca mais um pouco. Não acaba 100% o todo, né? E também nem sempre vai colocar a mesma quantidade que colocou lá atrás. Mas o que interfere nesse fator de durabilidade? Né? O que interfere? Interfere o condicionamento físico da pessoa. Eu costumo dizer que para fazer procedimento estético, você não precisa sair da sua casa, porque são 3 itens. O procedimento estético mais necessário, ao meu ver, é a molécula do A3. Água, atividade física e alimentação saudável. Se eu vivo esse A3, eu vivo toda a minha estética corporal, tudo que eu colocar no meu corpo vai manifestar bem, né? Vai responder bem, vai trazer bons resultados. Água, alimentação saudável e atividade física. Esse A3, ele é imbatível. É a molécula da vida. E eu vou te dizer, viu? Não é fácil achar gente que tá com esse A3 aí em dia, não. Não é fácil. Eu oriento muito o paciente. Olha, aumenta a ingesta hídrica, toma bastante água, né? Vê aí um proporcional de até 3 litros, né? Um de manhã, um à tarde, uma à noite, faz uma meta. Porque quanto mais hidratado as minhas células tiverem, mais o meu preenchimento em qualquer região do corpo ou do rosto vai funcionar, vai ter uma durabilidade maior. Então eu trabalho com isso. E aí quando a gente tem cada etiqueta ali na ficha do paciente, a gente consegue acompanhar pela própria empresa que tem essa segurança, saber, olha, qual o paciente que está com aquele lote, né? Qual o paciente que está com aquele produto. Ou seja, é um trabalho muito sério. Dentro da estética, inclusive as normatizes da Anvisa, a gente precisa ali ter um arquivo desse documento do paciente em média de 10 a 20 anos. Né? Então, olha só, tem todo um trabalho, todo um preparo para receber esse homem bem, receber ele com segurança e ele poder sossegadamente fazer o seu procedimento que dura só meia hora. Né? Mas por trás ali tem todo um trabalho envolvido na eficácia dos resultados. Esse mercado, né, que está sendo, por exemplo, hoje, ele está sendo, parte dele é ocupado pelo... acho que amadorismo é um termo muito pesado, mas assim, parte desse mercado, ele não é ocupado, vamos dizer assim, da forma ética que seria necessária. Na sua opinião, é óbvio que o paciente tem a ver com isso, né? Porque se o paciente procura, o sujeito continua fazendo lá, cometendo os erros, até dar um problema, né? Quando você falou a palavra ácido, na mesma hora veio na minha mente um monte de problemas que eu já vi, que sai na imprensa e tal, de aplicação de produtos que levam que tem essa nomenclatura, ácido tal. Ó, deu problema ali e tal, não sei o quê. Ou seja, para qualquer pessoa que esteja interessada em fazer um procedimento desse, isso é um fator de preocupação. Agora, se você chega numa empresa que está legalizada, que é fundamental, cara, eu não consigo entender como é que as pessoas não reparam sequer se o local foi visitado pela vigilância sanitária, se tem lá um alvará. Nem isso as pessoas observam. Quanto mais aquele profissional que tá ali se propondo a fazer aquilo, se ele é realmente habilitado, né? E hoje em dia é muito fácil você ter esses cuidados, vamos dizer assim, né? Qual é o risco real que alguém que
por exemplo, que vai usar, por exemplo, um preenchedor permanente, né? Que está sendo usado por um profissional que já não é tão ético, porque se está proibido pela Anvisa... Isso, já não é nada ético. Esse cara está fazendo merda mesmo, né? Você está usando um produto que não é autorizado e se der um problema, esse paciente aí pode sofrer. Quais seriam as consequências, assim, da pior a mais simples consequência que alguém pode ter quando usa um produto desse que não está autorizado lá na Anvisa? Produtos não autorizados, por que a gente fala autorizado e não autorizado, né? Hoje os órgãos competentes, eles têm equipes especializadas, né? E é importante todo e qualquer profissional dentro da área da estética, até mesmo em todas as áreas da saúde, né? Estarem atentos às normatizes, às vigilâncias, né? Eu sou muito criterioso com isso em relação à minha equipe e aos meus atendimentos. Porque esses órgãos competentes, eles querem trazer uma padronização ética, uma padronização que tenha eficácia científica, né, que tenha confiabilidade para aquele paciente vir e fazer o seu procedimento com segurança. Então, quando um profissional ele não segue essas vertentes, ele já não é ético. Ele já não é ético, né? Talvez ele deveria repensar aonde ele está. E quando um paciente ele se submete a isso por vários fatores, ou por conhecer o profissional, por amizade, ou até mesmo pelos valores atrativos, né? Esse paciente ele acaba que ele também tem uma participação nesse risco, né? E aí quando eu coloco produtos que não são autorizados, né? O que a gente pode observar lá na frente? Formações de nódulos. A literatura descreve alguns casos até mesmo de necrose na região, né? Então, algo muito, muito agressivo e comprometedor à saúde humana. Os procedimentos estéticos minimamente invasivos, que são regulamentados, aqueles que eu realizo dentro do meu consultório, eles são procedimentos que minimizam chances de riscos ou complicações ou intercorrências, né? Então, são procedimentos seguros, procedimentos que vão trazer resultados rápidos, né? Que não vai comprometer o seu dia a dia, não tem que ficar de resguardo, de cama, isso não. Sai lá do consultório já prontinho para voltar às suas atividades normalmente. A atividade sexual... ela é usada pelos pacientes, ou seja, ela está em que nível digamos assim, no relato como problema desse paciente que procura essa harmonização? Você poderia falar assim, a reclamação relativa à atividade sexual é número 1, número 2, ou como é que ela se situa nesse paciente que chega lá querendo fazer uma harmonização? O paciente ele não cita muito o seu desempenho sexual. É raro um ou outro quando apenas tem um tamanho bem menor ou uma espessura bem mais fina que fala assim, algumas posições eu não consigo fazer. Aí eu sei que é a atividade sexual que está comprometendo. Na hora do sexo tem algumas posições que a minha esposa, minha parceira ou meu parceiro querem fazer e eu não consigo, pelo tamanho ou pela posição. Então aí a harmonização ela já vem trazendo esse renovo, trazendo essa melhora, né, essa confiança. E aí que às vezes eu escuto assim dos meus pacientes também. É antiético uma mulher falar para um homem que ele tem um pênis pequeno, né? E nós homens sabemos que ouvir isso atinge o ego lá atrás. Isso é uma baita de uma agressão, né? Vamos dizer agressão. Assim. Da mesma forma, é antiético um homem virar para uma mulher e dizer você é larga, né? Porque isso traz várias configurações. Eu acho isso impensável. Sociais. Isso né? é antiético, né? Mas nesse... Aliás, eu não diria que é antiético, eu diria que é uma maldade. Mal caratice fora mesmo. De fora é uma ignorância, é um absurdo, mesmo. Na verdade. E a gente tem, assim, um perfil em que hoje as pessoas elas se relacionam com várias pessoas, né? E não quer dizer que seja um atrás do outro, mas ao longo de um ano, ao longo de um determinado período, ela tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? Isso mudou socialmente. E aí, o que é importante? Cada pessoa ela tem uma configuração anatômica.
ela tem um perfil ali anatômico, né? De tamanho, de abertura, de angulação. E às vezes o homem, ele relata isso. Ah, eu fiquei com uma pessoa, mas eu não senti que de fato eu estava tendo uma penetração, não estava legal. E agora nós estamos nos conhecendo, nós estamos nos envolvendo, eu quero melhorar mais isso. Né? Então, Entendi. é uma queixa muito comum dentro do consultório quando se volta à atividade sexual. Doutor, nós, hoje em dia, nós temos assim uma multiplicidade de gêneros, né? Que muita gente até tem uma certa dificuldade de entender isso. Só, biologicamente, são dois sexos, o masculino e o feminino. Mas a questão de gênero, que ao longo dos anos foi se colocando como a real verdade, vamos dizer, nesse aspecto, mudou isso. Então, hoje nós temos uma série de gêneros e tomara que todos eles sejam aceitos com naturalidade ao longo dos tempos, né? E que a gente chegue num momento em que isso seja considerado absolutamente normal. Eu torço para... Não sei se vou viver para ver isso acontecer, mas... Né, os passos enfim, já têm sido dados. Alguns passos importantes, né? Assim, por estados estão indo nessa direção. Apesar de que, de vez em quando, vem uma topeira, tipo aquele Trump lá nos Estados Unidos, e fala uma bobagem, assim... que é muito do fascismo, né? Porque o fascismo, ele tem essa coisa de manter as pessoas ali... todas iguais, não existe diversidade, né? No fascismo, todo mundo tem que ser exatamente igual, todo mundo igual, ninguém pode ser diferente. O único que pode ser diferente é o filho da puta que vai comandar esse gado aí, né? Que se presta a qualquer tipo de coisa em função daquele comando, e muitas técnicas são usadas para que isso ocorra. A própria desinformação das pessoas, a burrice delas ou o caráter delas é utilizado para que você consiga se impor ali como o dirigente, né? o todo-poderoso, sei lá o quê. Diversas técnicas são usadas nesse sentido. No caso da harmonização, não vamos para gênero, vamos dizer homossexuais e heterossexuais. Existe alguma média, por exemplo, a harmonização peniana, ela é mais buscada por homossexuais do que por heterossexuais, ou o contrário? Existe isso ou não? Na minha experiência clínica, sendo muito sincero, não existe isso. Eu tenho um público predominante homossexual, eu tenho um público predominante heterossexual e eles se migram dentro do meu consultório. Eu não consigo dizer com discrepância assim, eu atendo 60% héteros, 40%. Não, isso eu não consigo, porque é muito comum ali. Até porque uma coisa não está relacionada à outra, né? Estar bem consigo mesmo independe do outro que está na nossa vida. Porque existe um mito que diz que o homem homossexual, ele é mais ligado à estética. Sim, mas ele hoje se cuida mais. Mas hoje esse mito ele já está caindo por terra, graças a Deus, eu posso dizer, né? Os homens já estão com essa consciência de cuidar-se mais, de preparar mais, projetar o seu processo de amadurecimento, né? A gente vê assim alguns memes lá no Instagram, né? Os tios da academia, né? Os idosos da academia tá com um corpo melhor do que um novinho de 20, né? Então, ontem eu até fiquei rindo lá no Instagram, a mulher colocou assim no telefone com o marido, não só tem idoso na hora que eu malho, os idosos lá com um corpo muito melhor do que os de 25. Então, assim, isso mostra a nossa busca, né? Esse abrir o coração mesmo para permitir, porque se tem procedimentos, se tem possibilidades de cuidados seguros, com profissionais capacitados, né? Verdadeiramente capacitados, então por que não se permitir a cuidar, né? Não tem isso, porque é homem, porque é mulher. Não, isso não. Todo mundo tem acesso. Engraçado é que, assim, eu falei desde o início do podcast, eu estou falando em harmonização peniana, e eu percebo que toda vez que eu falo isso, você fala harmonização íntima, né? Eu estou fazendo de propósito para chegar no ponto que eu vou chegar agora. Na verdade,
é a harmonização íntima porque é o conjunto, né? Isso. E isso é importante. Eu Isso queria que você falasse sobre isso para a gente já importante. quebrar esse mito. Mas eu fiz isso aqui, foi de propósito. Eu falo, ó, que harmonização peniana, aí você... Pois é, harmonização íntima. Aliás, obrigado pela sua educação, pela sua gentileza, né? Mas eu fiz de propósito para a gente chegar nesse ponto. Sim. Né? Porque assim, ó... o sujeito chega lá, fala, eu quero fazer uma harmonização peniana, e aí você fala, pois é, mas na verdade eu vou melhorar esse conjunto todo aí. Porque às vezes o paciente chega, ele não precisa de uma harmonização peniana, ele acha que precisa. Mas o que precisa de fato é uma redução de gordura, a melhora do saco escrotal, a melhora da aparência, o clareamento. Seja, se eu der uma melhorada no que aí com certeza ele já vai ter o resultado que ele espera. Então eu gosto muito de mencionar a questão íntima para mostrar que o cuidado estético na região peniana, ele perpassa somente ao pênis, porque o que o homem olha no espelho é o pênis, mas o pênis ele está lá escondido e retido por causa de quê? O que está acontecendo ali naquela região, né? Então por isso que sempre volta essa fala da parte íntima. Mas sabemos que é popularmente conhecida é o aumento peniano mesmo, o preenchimento peniano, né? Está na boca das pessoas, já está difundido já, porque muitos homens eles crescem com eu fico receoso de falar depressão nos tempos que nós estamos vivendo, mas numa leve depressão mesmo por não estar satisfeito com o tamanho do seu pênis. Uma certa tristeza. É uma certa tristeza, melhor dizendo, né? Por não estar satisfeito com o tamanho do seu pênis. E isso vem a vida inteira, desde a adolescência com a descoberta corporal, né? E aí chega na fase adulta, às vezes nos vestuários. Nós somos um país que joga muito futebol, então vai lá tomar banho, tem ducha, tem contato, vê outros homens também, vê as diferenças de tamanho, isso acaba afligindo. Então, procurar um cuidado estético, ele é passar por cima de tudo isso. Tudo é uma referência, né? Tudo é uma referência. Passar por cima de tudo isso e mostrar que está bem consigo mesmo, não somente no tamanho ou na espessura, mas em toda a região íntima masculina. Assim, no caso da idade das pessoas, né? Assim, existe um momento, vamos dizer assim, que seria fundamental. Assim, ó, se essa pessoa, a partir desse momento aqui, ela tivesse procurado, então, ela teria evitado um monte de problemas. Que idade seria essa? Olha, no quesito estético, eu falo que não tem idade para começar a cuidar da sua aparência estética. Tanto é que as crianças hoje elas já estão todas vaidosas, né? Mas na adolescência é um marco principal, que começa formações de acne, de comendões. Então, a partir da adolescência, a pessoa já pode ter esse cuidado estético, que seja com a limpeza de pele profunda, com o gerenciamento da pele, né? Mas na parte íntima, isso pega uma predominância quando chega a uma fase de vida sexual ativa, né? Então, tanto com homens como em relação às mulheres, né? Então, as mulheres também questionam muito manchas na região da virilha, projeção de clítoris, né? Aumento da flacidez na região da vagina. Então, tudo isso a gente consegue lidar e trabalhar dentro do consultório. E os homens, quando começa essa atividade ativa, a partir dos 26, 25, 26 anos, eles começam a procurar mais o consultório. Hoje eu tenho pessoas que vão no meu consultório que têm 70 anos, ou seja, a idade ativa ela tá geral, ela não tem uma fase para acabar. Isso mudou bastante, né? Mudou muito, né? E então, assim, a média de público que me procura é na faixa de 28 a 46, 50 anos. Mas eu ainda tenho pacientes que estendem até os 70 anos tranquilamente dentro do meu consultório. Ou seja, um sujeito de 70 anos, graças a Deus, né? Porque o cara tá ativo, tá... Aí eu volto àquele professor lá da universidade que ia sentando devagar para não sentar em cima do saco escrotal. E apertar. Entreguei o meu cartão, falei, professor, vai lá. Saindo da universidade eu estarei lá no meu consultório te esperando. Nunca mais o senhor vai falar isso. Nunca mais o senhor vai sentar em cima do saco escrotal. Conte comigo com seus cuidados. Ou seja, você está sofrendo à toa. Tem soluções, isso aí. Tem soluções seguras e éticas. Doutor Wesley, quando a gente
Quando você vê, o negócio aqui é tão legal, a conversa flui tanto, né? Que nós já passamos de 1 hora. Olha. E aí, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas já foi mais de 1 hora de conversa aqui. E eu acho que, assim, para muita gente, né, que vai ver lá o tema, o podcast está tratando desse assunto aqui e tal, isso vai ajudar muita gente. Porque as pessoas, elas não têm um material de pesquisa sério, honesto, produzido por quem é do ramo, realmente, por quem tem aval científico para falar sobre o tema. Por esse motivo, é muito importante, toda vez que a gente convida alguém, que essa pessoa tenha esse aval. Porque esse vídeo vai lá para o nosso canal, né? E lá ele serve como material de pesquisa. Muita gente vai lá e fala, nossa, agora eu posso ir lá porque eu não vou ficar sem meu pinto, pronto. Entendeu? Eu não vou correr risco e tal, não sei o quê. E isso é muito, muito, muito importante para muitos homens. Milhões sofrem com isso, milhões têm problemas de relacionamento por causa disso, né? E às vezes não é nem o pênis da pessoa, é o conjunto da obra lá que está com problema. Você está barrigudo demais, tem gordura demais aí, e não sei mais o que e tal. Ou seja, vamos melhorar essa região e aí o cara vai aparecer aí mais majestoso, vamos dizer assim. Quando a gente convida alguém aqui, eu sempre pergunto no final, falo, escuta, quando você foi convidado e tal, você falou, não, eu vou lá dar uma entrevista, seria importante que o Leal me perguntasse sobre isso, porque isso seria esclarecedor para as pessoas. Além dos contatos e tal, de como que as pessoas podem te encontrar e tudo, ficou faltando alguma coisa que a gente não falou aqui? Quando eu tenho um jornalista tão competente assim, viu, Leal? Não fica faltando, não. Mas assim, o que eu observo? Eu, enquanto professor universitário, eu falo muito para os meus alunos, você comentando sobre a internet, sobre o que a gente encontra. Hoje, qualquer dúvida que a pessoa tem, ela vai lá, digita, né? E já vem ali a resposta, até uma resposta pronta pela inteligência artificial. E eu fico muito feliz. E essa pesquisa é um risco, né? Que as novas tecnologias estão sendo tendenciosas a trazer respostas rápidas para nós, né? Mas muitas delas ainda não são pautadas em evidências científicas. Uhum. E eu argumento isso muito com os meus alunos. Quando eu quero argumentar algo, quando eu quero conhecer de algo, eu preciso entender aquilo que foi testado, aquilo que foi comprovado cientificamente, né? E as harmonizações acabam que saem muito em sites de blogs, né? Alguns blogs não seguros, e as pessoas acabam tendo mais desinformação do que informação. Eu vejo isso muito nos vídeos, quando posto, né, e tem uma repercussão maior, e às vezes algum comentário ou outro que são de pessoas que não passaram pelo meu consultório, ou que pesquisaram aleatoriamente na internet e não conseguiram separar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso. Esse é o maior problema. Então esse momento que nós estamos vivendo aqui agora, né, nessa oportunidade aqui da sua entrevista, isso é muito esclarecedor, é importante e tem uma relevância social gigantesca, porque está clareando as pessoas com um profissional que está aqui para poder explicar, para tirar as dúvidas, né? Então você, homem, que está desde o início dessa entrevista acompanhando, foi surgindo algumas dúvidas, né? Você pode sim entrar em contato conosco, seja para tirar as suas dúvidas, ou faça a sua avaliação clínica, né? O ideal é você fazer a sua avaliação clínica, porque aí você conhece o profissional, conhece o espaço, conhece a equipe, entende cada detalhe do que vai ser feito, né? Verifica as suas medições também para saber se você é um paciente indicado ou não. Então todos os homens são convidados a passar pelo meu consultório, né? E você convidado pode fazer isso por meio do Instagram, @instituto.Dr. Wesley Naves, que eu e toda a minha equipe vamos estar esperando por você, ou através do contato de mensagem também pelo WhatsApp, que é o DDD 62 992560794. Então você que acompanhou toda essa entrevista, ainda surgiu alguma dúvida que não foi mencionada ou perguntada aqui, apesar que nós somos bem esclarecedores, né? Mas eu e toda a minha equipe estamos prontos para poder te receber de uma forma bem acolhedora e humanizada.
Nossa clínica aqui em Goiânia fica no setor sul, bem próximo à Praça do Cruzeiro, e nós tivemos uma pesquisa que saiu como a clínica no estado de Goiás, a primeira clínica no estado de Goiás com atendimento humanizado padrão europeu. Eu fico super feliz em falar isso. Né? Isso é uma informação muito importante. O Espaço Clínico Lume, porque nós temos essa valorização do paciente. Chama né? Espaço Clínico Lume. Lume. O Instituto Dr. Wesley Naves está dentro do edifício Espaço Clínico Lume, e lá nós temos uma equipe multidisciplinar para atender em todas as áreas da estética. Lembrando, né, que isso foi dito aqui durante o podcast pelo Dr. Wesley, que é o seguinte: quando o problema não pode ser resolvido pela estética, ele tem profissionais na equipe dele, né, ou endócrino, médico endocrinologista ou urologista, que vai fazer a avaliação e indicar o tratamento correto. Ou seja, até nesse ponto é muito importante, porque o sujeito, isso mostra que ele está na mão de profissionais. Né? Só, estética não é o problema aqui, não. Aqui nós temos uma questão de hormônio que precisa ser vista por um endócrino, aqui precisa de um procedimento cirúrgico que tem que ver com um urologista, ou seja, isso é muito importante. É importante falar isso porque hoje em dia a gente vê tantas pessoas atuando na área da estética de diferentes categorias profissionais, e acaba que ainda a referência para nós brasileiros em saúde, né, volta-se aos cuidados médicos, né? Então você que está assistindo pode ficar tranquilo, tem médicos na minha equipe, sim. Tem muitos médicos, inclusive, que são preparados por mim mesmo. Né? Então, enquanto biomédico, as pessoas falam, doutor, o senhor é médico? Não, sou biomédico esteta, né? Como foi apresentado. Mas já estou há tantos anos na área da saúde, hoje tantos profissionais, eu colaboro com a formação de tantos profissionais, né? Que as pessoas às vezes até confundem. Não, eu vou lá que ele é médico, não, sou biomédico. Mas pode ficar tranquilo que nós temos uma equipe muito bem treinada, preparada e principalmente multidisciplinar para te atender. E você está regulamentado para fazer o que você faz. Sim, né? Isso totalmente. É o que é o mais importante. Especializado, o certificado está lá. E não tem problema em perguntar, em conferir. Né? Não tem problema algum. Né? Hoje a gente não fica mais colocando quadrinhos na parede, né? Porque senão acaba que chega um momento que não tem fim, a parede fica só para limpar quadro. Pois é. Mas tem o currículo Lattes que é ligado, as pessoas até esqueceram das buscas no currículo Lattes, né? E eu gosto de citar porque o Lattes ele é ligado à plataforma federal, ao governo federal quem acompanha o currículo Lattes, né? Tá lá, veja, liga no conselho. Liga no conselho, olha, tem processo ético contra ele? Ele está com o RBM dele ativo, né? Eu passo o número para todo mundo. Tá lá no meu Instagram, quando entra já tem o número, para não ter nem que perguntar, já pode olhar lá e pesquisar. Ou seja, é aquela velha máxima de sempre, quem não deve... Não teme, é bem isso mesmo. Dr. Wesley, foi um prazer enorme conversar com você aqui. De novo, quero lembrar que esse nosso papo aqui vai ser objeto de pesquisa para muita gente que passa, né, e que tem a necessidade de fazer uma harmonização íntima, seja homem ou seja mulher, né, que ficou claro isso aqui. A gente falou mais do público masculino, mas também, que aliás o público feminino tem muito mais facilidade de acessar isso, muito menos problemas, vamos dizer assim, né, por acessar. Mas enfim, foi um prazer enorme conversar com você. E outra coisa, quase que a maioria dos nossos convidados acabam se transformando em digamos assim, em parceiros do Jurubebas no que diz respeito aos assuntos, né? Então, assim, qualquer dia desse que o assunto exigir a presença de alguém com a sua competência aqui, a gente vai te chamar de novo, mesmo que seja uma mesa redonda. Sem problemas, eu ficarei muito feliz por esse convite, pode contar sempre comigo aqui. Muito bem. Agradecido. Então, você que esteve aí acompanhando mais um Jurubebas Podcast, chegou a hora. Ó, você pode dar o seu like, você pode compartilhar, principalmente compartilhar. Se você conhece pessoas, né, com esse tipo de demanda, mas que por algum motivo tem problemas, para essa pessoa é fundamental a informação estruturada, a informação responsável, né, a informação com lastro, que ocorreu aqui hoje no nosso podcast sobre esse assunto, que é harmonização íntima, né? Então, compartilha aí com quem você acha
que precisa saber mais sobre isso. Outra coisa, você pode deixar suas perguntas, que a gente encaminha para ele, se for o caso, né? Mas no mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Jurubebas Podcast. O pior e o melhor podcast desse planetinha azul. Beleza? Grande abraço, obrigado e até lá. Tchau. Jurubebas.